Fernando Schiller está conosco para falar hoje sobre essa movimentação política a respeito do preço dos combustíveis, né? O Arthur Lira virou o grande político brasileiro que está atacando a Petrobras, chamando o presidente da estatal de ilegítimo, né? Porque está tomando decisões aí não de acordo com aquilo que o governo quer. Política de preços, tem CPI a caminho, todo esse balaio aí, Schiller. O que é importante a gente destacar para o nosso ouvinte aí? O que você conseguiu apurar e está prevendo que pode acontecer para tentar impedir novos aumentos e até mesmo abaixar o preço do combustível no país? Bom dia. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Thaís? Olha, uma confusão generalizada, né? Primeiro, essa afirmação do presidente Arthur Lira de que o presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, não é legítimo, cá entre nós, não tem nenhum cabimento, né? Quer dizer, o governo indicou um novo presidente, o Caio Mário Paes, né? Que tem um perfil, cá entre nós, muito parecido com o atual presidente, né? Mas a área de compliance da Petrobras está trabalhando, então precisa fazer toda a verificação. Lembro quando o governo fez uma pré-indicação do Adriano Pires para a Petrobras, na minha visão, uma enorme barbeiragem, né? E depois a área de compliance entra em ação, e aí verifica se não há conflito de interesse, então tem um processo grande, daí tem que convocar o conselho e tal, oficializar a troca de comando. Isso deve demorar no mínimo mais aí, 30, 45 dias. Como nós estamos num período de contagem do tempo, nós estamos correndo contra o relógio em função das eleições, 2 meses, 1 mês e meio é muito tempo, é uma eternidade, né? Então, como você tem uma escalada de preço, a cada semana você pode ter um novo aumento de diesel, combustível e gasolina, você tem um problema, né? Agora, não é ilegítimo, obviamente não é legítimo. O presidente está lá, está no comando, está trabalhando, está seguindo a regra do jogo. O que o presidente Arthur Lira coloca, que eu acho que ele tem razão, a gente vem dizendo isso aqui no jornal há um bom tempo, é que tem uma contradição na posição da Petrobras, né? O Arthur Lira diz o seguinte: olha, a Petrobras quer ser tratada como estatal quando interessa, né? Quando não interessa, ela é privada. Então, para distribuir lucros, para fazer política de preço com paridade internacional, operar com regra de mercado, distribuir dividendos, etc., empresa privada. Funciona com governança privada, né? Governança privada, com grande autonomia. Isso está lá. O Brasil aprovou, a gente sempre tem que lembrar que o Brasil aprovou a lei das estatais em 2016, que confere às estatais autonomia, exatamente para que elas se profissionalizem. Tudo que a gente quer não é isso, quer dizer, que as nossas estatais sejam competitivas, né, tenham operação de mercado, não sofram interferência política. Você imagina que, Pedro, Thaís, se a cada momento tem uma crise, ou tem uma eleição, ou todo mundo fica nervoso, ou os caminhoneiros ameaçam fazer uma greve, o presidente acorda de manhã brabo, bate com a mão na mesa, telefona para o presidente da Petrobras e manda segurar o preço da Petrobras. Quer dizer, qual é a companhia de capital aberto que vai sobreviver com esse tipo de política? Não pode ser assim. A lei das estatais foi feita, entre outras razões, para que exatamente isso não acontecesse. Então, eu saúdo que a Petrobras tenha autonomia. O problema não é esse, é um falso problema, né? O que eu acho que tem razão o Arthur Lira é essa contradição, né? Ou seja, você tem uma empresa estatal, o sócio majoritário, o acionista majoritário é o governo brasileiro, né? Que não tem o comando do dia a dia da empresa, nem deve ter, né? Mas a empresa opera, empresa de economia mista, capital aberto, opera com ações listadas na Bolsa de Nova York, aqui na Bolsa Brasileira, no mundo inteiro. Então, como é que faz, né? O Ciro Gomes, ele tem feito a provocação, então fecha o capital, né? Como é que faz isso também não sei, tem que comprar isso, custa muito caro. Será o caso? Uma empresa de capital fechado que operasse, digamos, como uma estatal pura, ela teria eficiência? Ela não estaria submetida ao jogo político o tempo inteiro, né? Ela perderia inteiramente sua autonomia e ela poderia viver isolada do mercado internacional? Na minha opinião, isso é o sonho de uma noite de verão. Não vai acontecer isso, não é o caminho, nunca foi o caminho da Petrobras. Qual é a outra alternativa? A privatização, só que o governo anunciou, aí entra as oscilações do governo Bolsonaro, não é? Desde o início do governo, o ministro Paulo Guedes, da equipe econômica, tinha convicção sobre isso, tem que privatizar a Petrobras. Agora, vamos lá, faço pesquisa de opinião, você tem aí 2/3 aproximadamente, já foi maior, tá? Mas você tem em torno de 60% que são contrários. Aí as pessoas não sabem nem por que são contrárias, né? Elas acham, a Petrobras,
Aí acho que tem muita gente que ainda lembra do petróleo é nosso, etc. Então, quer dizer, aí no Congresso bate os interesses corporativos, tem toda a conversa ideológica do país, não é? Obviamente tem interesses corporativos dos funcionários, do mundo político, etc., e para não privatizar, né? E os Estados Unidos fez isso. Os Estados Unidos não é que os Estados Unidos privatizou, mas em 1911 os Estados Unidos determinou a Standard Oil, determinou a fragmentação da empresa, 34 empresas, das quais hoje são algumas das maiores do mundo, ou seja, exatamente para evitar o monopólio. O problema ali é o monopólio. Se fosse um monopólio privado, seria o mesmo problema, né? O monopólio estatal, tudo que a gente está vendo hoje, né, imagina o presidente da Câmara fazer um artigo na Folha de São Paulo questionando o preço das diárias, perguntando que hotel os diretores ficam, pedindo para o presidente da empresa renunciar. Imagina como bate em Nova York, um fundo internacional que tem ações na Petrobras, lendo um artigo onde o presidente da Câmara do Brasil, que é um homem forte na política brasileira, pedindo para o presidente da empresa renunciar. E nenhuma empresa sobrevive a esse nível de politização. Olha, nesse artigo escrito pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, há um trecho aqui, o Daniel Batista mandou para a gente, nosso chefe de redação. Obrigada, viu, Daniel? Com uma agressividade em relação à diretoria da Petrobras que chama muito a atenção. Vou ler aqui um trechinho do que escreve o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Quanto gastam seus diretores em suas viagens? Quanto custam suas hospedagens? No exterior ficam onde? Em que carro andam? Quem paga seus almoços e jantares? Alugam carros, aviões, helicópteros, a excessos? De onde vieram? Como constituíram seus patrimônios? É aquela técnica de fazer pergunta em vez de afirmar, né? Seus parentes investem onde e são ligados a quem? Depois, temos de entender os critérios de formulação de políticas da empresa. Temos de entender com quem os diretores e os conselheiros conversam e esses interlocutores são ligados a que interesses. Ou seja, não há o mínimo aqui de sutileza, não é? O presidente da Câmara se dirigindo abertamente àqueles que compõem a diretoria e o conselho da Petrobras, né, Schiller? Olha, tudo isso aí, eu vou resumir, monopólio, né? Porque, vamos lá, se é uma empresa concorrencial que está no mercado competindo, tem um conselho de acionistas que tem interesse em aumentar o EBITDA, né, o lucro da empresa, vamos resumir, o conselho fica de olho. Então, se tiver a gente com passagem cara, andando de classe executiva ou classe primeira classe, ou ficando no hotel de luxo, não sei aonde, vai ser cortado rapidinho. Todo mundo aqui conhece, olha, o nosso ouvinte é inteligente, nosso ouvinte é experimentado, sabe o que é concorrência. Concorrência de mercado é isso, não pode ter né, esse tipo de privilégios, ou sei lá, babescos, enfim. Por quê? Porque a concorrência elimina isso. Agora, se tem um monopólio, ainda mais tem muita indicação política, não é? Você tem esses problemas, não é? Vamos lá. A Petrobras tem razões estruturais para essa questão. Eu estava lendo nesses últimos dias, sobre o tema do refino, por exemplo. Em 2019, o CAD assinou um acordo com a Petrobras determinando que 50% das refinarias da Petrobras fossem vendidas até agora, até o início desse ano. Sabe quantas foram vendidas? De fato, uma. A Petrobras fez um plano para vender 8 refinarias, uma foi vendida. Entre outras razões, primeiro pela burocracia. Tem gente do CAD que diz que é a troca constante de presidência, a falta de iniciativa da empresa, né? Uma série de questões que envolvem o Tribunal de Contas, enfim. Mas, bom, a lentidão tradicional do Estado brasileiro. Mas também tem um problema de interesse de mercado, não é? Imagina, investidores que vão comprar refinarias no Brasil e que vão operar no mercado, que vão eventualmente ter que importar pelo preço internacional óleo para ser refinado no Brasil, não é? A não ser que queiram ficar dependendo da Petrobras, vão importar. E o governo diz que vai congelar preço na ponta. Bom, como é que faz? Qual é o maluco que investe nisso? Quer dizer, se o Brasil quer ter realmente concorrência na área de refino e eventualmente na área de produção, precisa ter regras claras de mercado, deixar o mercado funcionar. Se o governo intervém no preço, ele cria uma desinformação, obviamente estimula quem vai investir e nós perdemos capacidade de refino. Obviamente, nos últimos anos, o Brasil fez fiasco nessa área. O Cláudio, estava ouvindo o programa que o Cláudio Humberto lembrou da refinaria Abreu de Lima, né, lá em Pernambuco. É um fiasco, né? Quer dizer, em termos do que ela custou, dos escândalos de corrupção, da demora para ficar pronta,
da subutilização, entre o que foi prometido e o que foi entregue. E foi a única grande refinaria construída no Brasil nos últimos anos pela Petrobras. Quer dizer, o movimento que a Petrobras faz hoje, há alguns anos já, é o contrário. É ir ao mercado, é abrir um mercado, é vender essas refinarias para que investidores privados entrem no mercado. E aí tem a concorrência. Só que para que isso aconteça, não adianta ficar falando de intervenção de preço, quer dizer, política velha que já levou. Vamos lá, a Petrobras, as ações da Petrobras valiam R$4, se não me engano, em 2016. Ou elas bateram R$36 mês passado. Quer dizer, nós fomos de R$4 para R$36. Só nessa conversa mole agora de intervenção de preço, CPI, etc., já caiu para 27 o preço das ações, porque, obviamente, o investidor ele é racional, ele vai tirar o recurso dele, ele vai, portanto, prejudicar o valor, o capital, o valor de mercado da própria empresa, que é o tal do patrimônio do povo brasileiro. Então, eu diria assim, a saída de você reduzir impostos, a mim parece uma saída inteligente, né? E que ela seja compartilhada entre a União e os estados, ótimo. Nós assistimos todo dia os estados batendo recorde de arrecadação, a União batendo recorde de arrecadação. Por que não reduz carga tributária? Nesse momento, devolve uma parcela para a sociedade, no caso, num grupo específico que são consumidores de combustível. Eu até discordo disso. A gente entrevistou aqui o Marcos Lisboa, outros economistas, dizendo, olha, se o governo quer baixar a carga tributária, baixe para a sociedade, não para um grupo, né? Os consumidores de gasolina, consumidores de diesel. Se o governo quer subsidiar, bom, dá um jeito de fazer isso de outra maneira. É um bom argumento. Esse me parece um bom argumento. Agora, se a gente observar na Europa o que está acontecendo, boa parte dos países europeus estão subsidiando, estados americanos, vai ser generalizado nesse momento, porque esse aumento do preço do combustível é global, né? Então, a mim parece que esse é um bom caminho. O resto é conversa fiada, aumentar impostos sobre exportação da Petrobras, impostos sobre os dividendos, lucro da Petrobras, isso tudo parece heterodoxia, né? E muito menos intervir em preço. Acho que o governo não vai fazer isso. Para finalizar, eu acho que essa história do presidente Bolsonaro dizer que vai convocar uma CPI, eu nunca vi alguém anunciar que vai dar um tiro no pé, né? Esse tiro não é nem no pé, eu acho que é no pescoço, sei lá onde, qual parte do corpo. Porque, obviamente, como bem disse o Cláudio, você criar uma CPI, né, obviamente não vai sobrar coisa boa para o governo será o alvo eleitoral, não é, Schiller? Imagina aquele falante gigante montado todo dia, que é isso? A gente assistiu aqui, né, Thaís, a CPI do Covid, né? Quer dizer, obviamente a oposição é sempre mais apetitosa, né? Ela consegue muito mais espaço. Quem é pedra ganha muito mais do que quem é vidraça numa CPI. Então, essa é uma loucura. Isso aí vai ser, evidentemente, abortado aí na Câmara. Fernando Schiller, cientista político, sempre conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigada, Schiller. Boa semana pra gente, boa semana. Hein? Obrigado, abraço. Abraço, 9h19. Na sequência, novidades sobre a vacinação de Covid.